Pai, eu oro em nome de Jesus. Peço para que o Senhor possa ministrar no coração de cada um aqui. Traga revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Edifica a tua igreja. Pai, hoje é um culto de ensino. Que hoje o Senhor possa ensinar. Que o Senhor possa trazer clareza, lucidez, entendimento. E que eles sejam fortalecidos na sua fé, na sua convicção, no Evangelho. Eu oro, eu abençoo e declaro que o Senhor e profetizo que o Senhor vai muito além das minhas palavras. Que no decorrer da palavra, da pregação, do ensino, o Senhor possa trazer uma resposta. O Senhor possa trazer uma direção, ó Deus, daquilo que eles estão precisando. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Aleluia. Queridos, nós estamos numa sequência falando sobre Hebreus. Então, é até bom que você ouça as ministrações, já tem acho que umas 6 ou 7, que estamos falando sobre Hebreus. Hoje não é pregação, e esses dias não têm sido dias de pregação, mas têm sido dias de ensino. Então é importante você estar atento, preste atenção aqui, pegue a revista, observe na revista, acompanhe, não converse, me dá a sua atenção. O ensino é importante? Muito. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu sei que a pregação, ela gera fé. A pregação libera os dons. Mas o ensino fortalece a sua fé também. Como? Seu entendimento. Você vai começar a apropriar das bênçãos de Deus. Remover setas e dardos inflamados que vêm com ensinos errados. Preste atenção. O seu comportamento é fruto do seu entendimento. Assim como você pensa, assim como você crê, é assim que você vai comportar. Você pode até falar diferente, mas você vai viver de acordo com o que você pensa. Então, ter a fé correta. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que as epístolas, tem os evangelhos que contam a história de Jesus. Depois tem Atos, um livro histórico, contando a história da igreja daqueles dias. Aí depois vem as epístolas, aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, as igrejas da época. E essas cartas eram para corrigir doutrinas erradas. E o apóstolo Paulo sempre utilizava do seguinte esquema de texto. Ele primeiro colocava a doutrina, o ensino, e depois ele vinha, que era o querigma, no grego, que é o ensino, e depois vinha o didaquê, que era a prática. Então, ou seja, esses dias nós estamos ensinando sobre Hebreus, para fortalecer a sua fé, para que você entenda, e isso pode mudar comportamentos, porque isso vai trazer uma santa convicção da sua salvação. Hebreus traz com muita clareza a respeito do evangelho, da graça, da sua salvação, porque uma vez que você tem convicção que você é salvo, e salvo para sempre, que você é totalmente perdoado do passado, do presente e do futuro, isso vai trazer âncora para a sua alma, uma sensação de que é amado, que é filho de Deus e que você é perdoado, e quem crê que é perdoado, ele tem fé para acessar a herança que está em Cristo Jesus. Amém? Vocês entenderam agora por que nós estamos aqui? Então tem as revistas aí que nós sempre colocamos aqui, mas pastor, como que eu faço? Eu cheguei agora, eu quero ouvir as mensagens anteriores. Então é uma sequência, já deve ter uns 6 cultos ou 7, que você pode acessar o YouTube, meu canal, do pastor Aloísio, e ouvir as mensagens, amém? Mas olha só, nós vamos falar sobre verdades de Hebreus, capítulo 10, verso 26. Olha só o que diz, vamos começar no 25. Nós iremos falar do que significa viver deliberadamente no pecado. O que é viver deliberadamente no pecado? Você vai compreender o contexto. Olha só, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Muitos de nós utilizamos esse texto.
falando, olha, não deixa de congregar. Realmente, isso é importante, não deixe de congregar, de estar aqui na vida da igreja. Mas você vai entender o congregar nesse contexto. Como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, advertências, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele falou, olha, não deixa de congregar, porque o dia está próximo. Mas agora, qual que era o cenário? Entenda, todas essas epístolas foram direcionadas para uma igreja, para um cenário que estava acontecendo naquele determinado momento. E Hebreus, o autor não é conhecido, como já falei para vocês, e ele estava exortando os judeus. Bem provável, nós cremos que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi enviado para os gentios, para os não-judeus, para pregar o evangelho. Então, ele não poderia falar que era ele, porque senão ele seria rejeitado por muitos. E aí, tem a carta. E aí, quando ele fala, não deixa de congregar, sabe o que estava acontecendo? Já vou direto ao ponto aqui para vocês. Porque é o seguinte, Jesus veio, teve um ministério de 3 anos e meio, se entregou na cruz pelos nossos pecados. Só que Jesus veio e mudou a aliança. Antes era a velha aliança, e aí ele veio e trouxe uma nova aliança. Nós falamos lá em Hebreus capítulo 8. Na nova aliança, uma das cláusulas é que você iria conhecer o Espírito sem que ninguém te ensinasse. Seria conhecer as coisas de Deus, porque agora você conhece no Espírito. A lei agora é do Espírito e da vida. Não é mais os mandamentos. Os mandamentos são bons, eternos, porém para você passou, porque você agora cumpre eles em Cristo Jesus, amém? Uma das cláusulas da nova aliança é que das suas iniquidades usarei de misericórdia, mas dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, ou seja, só que aí Jesus foi, a igreja começou, imagina só, uma prática judaica de 1500 anos, eles sacrificando animais ali no templo. Aí Jesus veio, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele diz, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo foi crucificado na cruz, era ele apontando para os animais que eram sacrificados no templo, e que a partir de então não teria mais sacrifício de animais no templo. E aí os apóstolos estavam ensinando isso. Hoje, nós temos aqui um altar de holocausto aqui na porta da igreja, aqui no pátio, aonde você tem que trazer a sua ovelha, o seu cabrito, o seu boi, para a gente sacrificar e colocar ele lá, derramar o sangue, colocar ele no altar, virar cinza e pegar o sangue, e eu vou aspergir aqui. Não tem uma arca, né? Alguns falam que isso aqui é altar. Não é altar, não, isso aqui é palco, amém? Palco. Você que é casa de Deus. Deus não habita mais em casas feitas por mãos humanas. Mudou! O templo, tanto é que foi desnecessário, que não precisava mais sacrificar animais, que Deus permitiu, e havia já pré-anunciado, por meio de Jesus, que o templo seria destruído. E assim o foi no ano 70. O general Tito, romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Então, ou seja, os judeus não tinham mais lugar para sacrificar, e graças a Deus foi destruído o templo, porque senão eles iriam continuar, porque essencialmente a igreja primitiva era formada de judeus, amém? Porque Jesus era um judeu, e ele veio primeiramente para os judeus, somente depois do Espírito Santo é que os apóstolos saíram a pregar em toda Samaria e os confins da terra. Então, o cenário era esse. Eles tinham um hábito. E aí, o que eles faziam? Vocês estão lembrados que Jesus pregava? Na época que ele pregava no templo, pregou em algumas vezes lá, pregava nas sinagogas, nas ruas. Mas, então, depois que Jesus foi, aonde que era pregado o evangelho? O evangelho, os apóstolos iam, como eles eram judeus, os discípulos, os 120, eles chegavam numa sinagoga, que era um lugar onde que eles reuniam para buscar a Deus, e eles anunciavam que Cristo era o Messias, que era anunciado, que viria e veio. E aí eles pregavam que agora então, não precisava mais sacrificar animais, porque Ele foi o sacrifício perfeito, que tirou o pecado do mundo. Vocês estão me entendendo agora? O cenário, amém?
Por isso que é importante você fazer cursão, o CTL e seminário. Amém? Pra você aprender. Quem já fez seminário, entende mais ou menos o que eu estou falando. Mas olha só. E aí, pregava-se o evangelho. Só que o judeu ficava ainda, porque ele estava arraigado no coração dele, era a religião dele. O que ele fazia? Aí ele ouvia, falando que não precisava mais. Mas ele chegava em casa, nos familiares, o que eles falavam? Esse negócio aí que não tem mais que sacrificar, está errado. Você tem que ir lá no templo, porque até o ano 70 ainda tinha tempo. Você tem que ir lá sacrificar, viu? Porque essa carta foi escrita no ano de 68, 64, 68. Você tem que ir lá sacrificar. E alguns, depois de ter ouvido a respeito de Cristo, que eles foram perdoados, depois de permanecerem indo nos cultos da época, nas reuniões das casas, eles eram levados por esses comentários e deixavam de congregar. E pegavam animais e iam levar no templo para sacrificar, para ter o perdão dos pecados. Vocês estão me entendendo agora o que é o deixar de congregar, que está escrito ali naquela carta aos Hebreus? Era isso. Você teria coragem hoje de sacrificar um animal e achar que os seus pecados seriam perdoados pelo sacrifício desse animal? Não. Geralmente quem faz isso é das religiões afro, não é isso? Que eles sacrificam bodes, galinhas, para ter bênçãos, para que as entidades dê a eles. Mas nós não fazemos isso. E se tivesse um irmão aí do seu lado que falasse, não, olha, eu vou sacrificar um cordeiro para ter o perdão dos meus pecados, você não ficaria indignado com ele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você iria falar, que absurdo. Que absurdo. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo não valeu? Então, é por isso que você vai ver o quão duro foi esse autor da carta aos Hebreus, porque eles estavam fazendo algo que era um pecado sem volta. Porque depois dele entender mentalmente, depois que ele desfrutar de um ambiente bom, de cura, de santidade de vida na igreja, e mesmo assim, depois de entender isso tudo, ele achar que ele precisava sacrificar um animal, para ele não havia mais salvação. Os pecados iriam permanecer na vida dele. Como é que os seus pecados não permanecem hoje? Por que eles não permanecem? Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, porque quando Cristo derramou o sangue dele, precioso, na cruz do Calvário, todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro, foram perdoados. Fala graças a Deus, dá uma salva de palmas para o nosso Deus, aleluia! É porque, deixa eu falar algo para vocês, haviam 3 grupos de pessoas na igreja, e que há hoje também. Tem gente que está aqui, eu quero crer que são todos, amém? Mas eu sei que não é, tem um ou outro que ainda está no processo. Tem gente aqui que já sabe o que é o novo nascimento. O evangelho foi pregado, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Quantos aqui são nascidos de novo, são nova criatura, batizados nas águas e têm a sua fé confirmada no seu coração? Levanta a sua mão. Aleluia. Mas tem pessoas que estão nos visitando, estão no processo de conversão, não nasceu de novo ainda. Nascer de novo é o Espírito de Deus entrar dentro do seu espírito. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Levanta a mão assim, eu creio que todo mundo já tomou banho, né? Aleluia. Quem não tomou, levanta assim então, só. Quem tomou, levanta e seja extravagante. Fala assim, esse aqui é o meu espírito. Esse aqui é o Espírito. Quando você creu com o seu coração e confessou com a sua boca, o Espírito de Deus uniu ao seu espírito e você agora é uma nova criatura. Quem crê diz amém. Aí Deus vem morar dentro de você. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Olha só. Então dentro da igreja tem aqueles que estão num processo.
de conversão. E esses podem ser que vão ser confirmados em um determinado momento, ele nasce novo. Ele nasce novo. Num culto, num louvor, diga-se de passagem, eu gostaria que vocês chegassem mais cedo. Vocês estão perdendo o louvor. Chega aqui no louvor, tem uns gatos pingados. Chega mais cedo. Eu nasci de novo num louvor. Pode ser que no louvor você ouve uma frase que vai marcar a sua vida, vai ser a frase do culto que você precisava de ouvir. Vem para o culto. Então, alguns vão nascer de novo, só que eu preciso falar algo para vocês. Pode ser que tenha gente aqui, que está me ouvindo já tem um ano, até se tornou membro, tudo. Mas, em um determinado momento, ele fala, não creio nisso não. E ele desvia. Quantos aqui já viram? E fala a palavra desviar, mas a palavra certa não é desviar. Quantos aqui já ouviram casos de pessoas que, entre aspas, era crente, até foi líder, até foi, se plantou alguma coisa e de repente voltou para a Umbanda, para o Candomblé? Não, sim, tem casos assim. Aí fala, ele desviou, está vendo? Perdeu a salvação. Não, ele nunca perdeu, porque ele nunca foi salvo. Ele estava no meio de nós, mas não era dos nossos. Vocês estão me entendendo agora? Assim era o cenário lá nessa igreja. Vocês estão me entendendo? E aí, deixa eu falar algo para vocês. Alguns ficam, aí pastor, mas espera aí, então, como que é isso? Ele estava no nosso meio, ele foi iluminado, ele recebeu uma porção, mas ele não converteu. O novo nascimento, irmãos, essa semana Deus tem falado isso comigo. Líderes, discipuladores, nós temos que orar para que os irmãos possam nascer de novo. Porque pode ser que tem gente aqui que está comportando bem, mas a natureza dele ainda não é a nova natureza. Em algum determinado momento ele vai decepcionar com Deus. Em algum determinado momento ele vai achar que a salvação, ela é conquistada, mas a salvação é de graça, pela graça mediante a fé. E alguns também, e é o que nós temos ensinado, vão ficar decepcionados com Deus, sabe por quê? Porque a bênção não chegou. E como a bênção não chegou, ele vai tentar conquistar na força do braço. E vai culpar a Deus. E vai largar. Porque, então o Deus que eu sirvo não me deu, vou tentar conquistar. Não, eu é que conquistei. Não, nada tem o homem se do céu não lhe for dado. Nós recebemos. Fala assim, a vida cristã é uma vida na qual nós recebemos. Vamos lá. O que é o verso 26 aqui então? Porque se vivemos deliberadamente, aqui, quer ver? Definição. Deixa eu pegar aqui. Viver deliberadamente, eu cliquei aqui, não deu no meu page. Mas o que é deliberadamente? É fazer de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu entendimento, usando a sua vontade, amém? É utilizar a vontade. E olha só, depois do verso 25, que nós lemos, aí ele vem e introduz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Agora, o que é esse viver deliberadamente, de acordo com esse texto, em pecado? É ele deixar de crer, todo aquele que não crê que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, ele está debaixo de pecado. E eles ouviram o evangelho, ouviram as boas novas, e deliberadamente, por vontade própria, eles ignoraram o sacrifício de Cristo e voltaram a sacrificar animais no templo. E aí, para esses, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque Cristo, para ele, não foi o sacrifício perfeito. Amém? Você tem convicção que o perdão de seus pecados, você recebe ele, não é pelo seu comportamento,
Você tem essa convicção? Você tem que ter essa convicção. Fala assim: os meus pecados foram perdoados pelo sangue que foi derramado. E nós apropriamos pela fé. Amém? Olha só. Então o que significa viver deliberadamente em pecado? Se você abandona a Cristo e o sacrifício feito na cruz, abandona a congregação dos filhos de Deus e volta aos sacrifícios do templo, que não podem remover os pecados, você está voltando a viver deliberadamente no pecado. Entenda, eu preciso falar algo para vocês. Você não vive em pecado, por mais que você cometa pecados. Todos nós cometemos pecados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se você nasceu de novo, você não vive mais debaixo de pecado. Você comete pecado, mas você já foi perdoado por causa do sangue que foi derramado. Fala amém. Aí você fala: pastor, mas então se eu sou perdoado de todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro, então vou viver no pecado. Então é sinal que você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo é uma nova criatura. Você comete o pecado, mas você não fica bem. Deixa eu te falar algo. Se você comete o pecado e fica tudo bem, está tudo resolvido, está alegre, em paz, é sinal que você ainda não nasceu de novo. Você pode até estar congregando aqui, mas você ainda não nasceu de novo. E aí você pode se assustar. Quando você partir, você fala: meu Deus, e agora? Estou no inferno. Meu Deus, não é mais nem o seu Deus, né? Deixa eu falar algo para vocês. Quem nasce de novo, eu falho na minha casa com os meus filhos, falo com minha esposa, falo com os discípulos, falho. Mas logo depois eu fico mal. Você fica mal quando você peca, quando você erra, quando você altera a sua voz, quando você ira demasiadamente, quando você vê o que não deve ver, faz o que não deve fazer, fala o que não deve falar. Você fica mal depois? Sinal que você nasceu de novo. Pastor, e outra coisa, alguns falam: mas aquele que vive na prática do pecado é porque ele não nasceu de novo. Irmãos, cá entre nós, quantos pecados você comete reiteradamente? Da ira, por exemplo. Estoura. Não, esse não, pastor. E da língua? Ninguém fala mal de ninguém, né? E dos pensamentos da inveja? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é todo mundo. Cada um tem uma ênfase. Uns mais, outros menos, mas não salva ninguém, porque só Jesus é santo, santo e santo. E nós somos santificados pela graça, é pelo sangue, é pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse pecado deliberado, nós iremos falar posteriormente, não, vamos lá, deixa eu seguir a sequência aqui, porque tem muita coisa. Amém? Tem uma mensagem para mim? Não, já passou, já está valendo. Vamos lá. Como o sangue de animais não podia tirar o pecado, essas pessoas estavam escolhendo viver no pecado. Uma escolha deliberada, de acordo com a vontade dela. Mas olha só, como que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Porque se os mortos não ressuscitaram, olha só a lógica, o entendimento do apóstolo Paulo. Porque existia o gnosticismo que falava, e isso acontecia na igreja de Coríntios. O que é o gnosticismo? É um ensino que diz o seguinte: que a matéria é má, o corpo é mau, mas o espírito é bom. Então, sendo assim, eles poderiam viver no pecado normalmente, porque esse corpo seria destruído e seria um outro corpo, e o espírito estava pronto. Então, eles viviam na prática do pecado, achando normal esse ensino, debaixo desse ensino, misturado dentro da igreja. E aí, olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque eles falavam também que Jesus Cristo não veio em carne e sangue. Porque se ele viesse em carne e sangue, teria um mal nele. Então Jesus era só um espírito, um fantasma. Agora, de acordo com esse ensino, olha a gravidade. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quem é que permanece nos vossos pecados? Aqueles que não creem que o sangue foi derramado de Cristo e que por causa dos nossos pecados ele foi ao inferno e no terceiro dia ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai. E assim nós estamos incluídos em Cristo Jesus. Amém? Os coríntios afirmavam que não havia ressurreição. Mas olha só, significa, se Cristo ressuscitou, então nós que cremos não permanecemos no pecado, pela simples razão de que o pecado foi aniquilado em nossa vida pela obra consumada. Fala, graças a Deus. Amém? E para esses, não resta mais sacrifício, para esses que criam desse jeito. Cristo já fez tudo, não há mais sacrifício aceito por Deus no tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos trazer para a nossa vida agora. Nós estamos falando de sacrifício. Mas eu vou trazer para a sua vida, para você trazer um pouco, quer trazer um pouco para o seu entendimento. Então eu vou me esforçar. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia esse ano inteiro. Tudo isso é bom. Ler a Bíblia, orar. Não, agora eu não vou acordar de manhã e vou fazer isso e aquilo, e não vou pecar, porque se eu fizer isso, Deus vai me honrar. Ou seja, a minha obra, Deus vai honrar a minha obra. E aí você vai orar a Deus Pai, mostrando a sua obra. Por mais que ela seja boa, mas ela não é perfeita como a obra de Cristo. Vai orar, sabe como? Em nome de Jesus. Toda vez que você apresenta diante de Deus o seu comportamento, você não está orando em nome de Jesus. Eu estou falando algo que não está na sua revista. Você está orando no seu nome. Você até coloca o nome de Jesus, mas não é o nome de Jesus. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então agora eu mereço. Então está em nome de Arlan. E na obra de Arlan. Não, você sabe como que você chega? Pai, não mereço. Eu estou apresentando aqui a obra de Cristo. Aquele que é digno de honra, glória e poder. E pela graça, mediante a fé, eu te peço, dá para mim. Teve alguma pessoa que chegou merecendo algum milagre de Jesus? Ou todos aqueles que receberam, chegaram como pecadores, falhos, e pediram, Deus, Jesus, me abençoa. Não foi assim que eles foram abençoados? A prostituta não foi assim? A mulher samaritana não foi assim? O cego, ele nem pergunta para o cego. Olha, você tem um bom comportamento? Se tiver, eu vou te curar. Foi isso que ele fez? Não. Se creres, tu crê? Você crê? Então vai receber o milagre. Fala para o seu irmão. Fala assim, eu creio. Somente, se somente só, na obra perfeita da cruz do Calvário, porque o nome dele é exaltado, o nome que foi colocado acima de todo nome, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, o nome que está acima de todo nome, é o nome do Senhor Jesus, e ele é digno, o único que é digno, nós não somos dignos, ele é digno, ele é santo, ele é perfeito, e a obra dele é perfeita, e é essa obra que agrada a Deus. Levanta essa obra e os milagres vão acontecer na sua vida. Experimenta chegar diante de Deus, sabendo que você não merece nada e que só Ele é digno de honra, glória e poder e louvor. Esse é o nosso evangelho. E é o evangelho de Deus. Então aqui não tem glória para pastor, não tem glória para homem nenhum. A glória é dele, é só dele. Nem sua, nem minha, de ninguém. Só Ele é digno de honra, glória e poder. Amém? Olha só. Então por que eles estariam vivendo deliberadamente no pecado, pastor? Porque não estariam debaixo do sangue. Eles estavam colocando outro sangue, mas como eu falei para vocês, você talvez não vai sacrificar um animal, mas você vai se sacrificar para querer receber algo. Então os meninos bonitos aqui, me ajudam. Esses meninos bonitos chamam atenção, ainda dá tchau ainda, meu Deus do céu. Aí pronto. Mas olha só, você não pode querer comparar os seus atos. Eles estavam querendo comparar o sangue de um animal. Passou.
É velha aliança. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, você é salvo pela graça mediante a fé. Assim como recebestes, assim andai nela. Você quer ver milagres acontecer na sua vida? Começa somente a crer e a falar. Você quer ver milagres acontecer? Começa a crer e a falar que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Deus é bom e Ele tem coisas boas preparadas para os seus filhos, porque você é um co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí milagres vão acontecer. Começa a falar o que você não está vendo, mas o que você quer ver, e você vai engrandecer o nome de Deus. O que agrada a Deus é a sua fé, e a fé não é na sua obra, é na obra dEle. Irmãos, deixa eu te falar algo. Tem tantas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Casamentos, finanças, na sua célula, na sua vida, renovação da sua mente. Nós precisamos de crer, apropriar. Eu creio. Pode subir aqui o irmão do teclado. É o Jefferson, né, que está hoje, né? Obrigado. Mas coloca um tonzinho aí, assim, para cima, não coloca downzinho não, amém? Porque eu não entendo nada de música, mas tem hora que eu sinto que o tom está meio down, e tem uns que eu, para quem é entendedor sabe, aleluia, me ajuda. Deixa eu falar algo para vocês. Queridos, eu sinto que nesse jejum vai ter tanto milagre sendo liberado. Eu quero que você venha junto comigo. Coisas boas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Deus preparou para você. E Deus quer que você receba esses milagres. Rapaz de azul aí, de camiseta gola polo, de barba, deve estar nos visitando, é isso? Você está nos visitando hoje? Não, o outro ali atrás, eu sei. Está visitando? Não está? Eu creio que Deus tem algo para você. Entrou aqui, eu mandei um rapaz aí atrás de você. Estou vendo que você está olhando faminto. Começa a crer que Deus vai te surpreender. Ele vai te abençoar sem ter nada. Talvez esse pastor não tem nada na minha mão. Não precisa, porque quando Deus quer, Ele coloca você para andar por sobre as águas. Se necessário for, Ele arruma alguém para te abençoar. Mas agindo Deus, quem impedirá? Para tirar a tristeza, a angústia, o medo, a sensação de frustração, de derrota. Ele é capaz de mudar a sua história. Crê somente. E aí, se as bênçãos, quando elas chegarem, você vai falar o quê? Deus é bom. Mas como é que você foi tão abençoado? Não sei. O que você fez? Olha, o homem de Deus e a mulher de Deus tem que falar isso. O que você fez para você ser abençoado desse tanto? Não sei. Só sei que foi assim, como diz um filme aí. Mas como é que você foi abençoado desse tanto? Eu não sei. Só sei que foi assim, é graça de Deus. Não, você deve ser muito santo. Não, sou igual a você, talvez pior. Como diz o apóstolo Paulo, sou o pior dos pecadores. Não, mas como é que você recebeu? Falei, eu pedi a Deus. Ah, mas então você está tendo um bom comportamento? Não. Olha, eu até tento, mas tropeço todo dia. Trupica, cai e levanta. É graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. É igual a onda do mar. É graça vindo e sobre graça. A onda do mar não para. É uma quebrando. É graça sobre graça. Aí você vai exaltar o nome dele. Lá no céu tem algum outro nome que tem honra e glória? Não. Yeshua, apenas o Salvador. Nós vamos viver isso. Coisas grandes. Quem crê que coisas grandes acontecem na sua vida? Quantos creem que coisas extraordinárias, favor extravagante, bondade sem medida? Aí alguns falam, mas é só isso, a videira é a igreja da porta larga, é só coisa boa. Quem anda com Cristo só vai viver coisa boa. Ah, pastor, mas terá perseguição? Sim, terão dias maus. Haverá perseguição? Quem prega o evangelho é perseguido. Haverá dias maus? Sim, mas em tudo teremos paz. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as situações, aparentemente boas ou ruins, se você for para o Senhor, vai cooperar e vai transformar em riquezas, em bênçãos. Aleluia. E olha só, todo pecado que cometemos, ele é deliberado. É claro que nós aplicamos a nossa vontade. No Velho Testamento, em Números, fala
que os pecados que eram deliberados não tinham perdão, apenas os pecados inconscientes. Tanto é que quando Moisés deu a lei, o primeiro homem que pecou, ele pecou, sabe qual pecado? Ali, e ele foi, recebeu o juízo, e foi morto, apedrejado, fora do arraial, porque ele foi pegar lenha no sábado, e no sábado ele deveria descansar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar para descansar. Porque aqui, esses judeus estavam atribuindo a salvação deles por causa de sangue de animais. Eles estavam querendo conquistar de outra maneira, mas somente acontece por meio de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus disse, olha só, quando ele disse ali, Pai, não imputa sobre eles esse pecado, ele não falou isso para os homens que estavam ali? Pai, não imputa sobre eles esse pecado. Antes dele se entregar à morte, ele falou, mas todo mundo que pecou ali, querendo que Cristo fosse crucificado, estava fazendo com o seu entendimento, de acordo com a sua vontade. Falou, crucifica, crucifica, crucifica. Era a vontade deles. Mas Jesus colocou todos os pecados, a partir de agora, como pecados que não são cometidos deliberadamente. Pecados inconscientes. Sabe por quê? Porque Ele perdoou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Você sabe o que Deus Pai, sabe o que Cristo fala à destra de Deus Pai a respeito de você? Está perdoado, porque o meu sangue cobre cada um deles. Você até peca, mas o sangue já está sobre você. Você peca hoje, o sangue já vem imediatamente sobre você. Você peca amanhã, o sangue está sobre você. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele te vê inocente. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é inocente. Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2, 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Irmãos, quem rejeita a lei de Moisés, aqui falando em Hebreus, se rejeita a lei de Moisés, ele morre. Agora imagina rejeitar a graça de Cristo. Quem rejeita a graça de Cristo vai para o inferno, que são os ímpios. Que nós pregamos o Evangelho, quem é que vai para o inferno? Os ímpios. Nós pregamos o Evangelho, falamos que é de graça, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca. E aí um ímpio, no último momento da vida dele, ele rejeita essa graça. Se a lei matava, aquele que rejeita a graça e parte para outra vida sem desfrutar da graça que está em Cristo, ele vai para o inferno, porque a graça é superior. Então o dano é muito maior. Compreenderam? Amém? Olha só, por isso que quando nós, preciso te falar uma coisa aqui, outra coisa, não está aí na revista. Quando nós não descansamos, nós estamos pecando. O descanso é a comprovação da sua fé. Fala assim, o descanso é a confirmação da minha fé. Por isso que o Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos por alguma coisa? Não, por coisa alguma. Irmãos, coisa alguma é todo tipo de coisa, até morte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós ficamos ansiosos, sim ou não? Nós devemos descansar, é a comprovação da fé. E aquele que descansa entra em Canaã. Aquele que descansa apropria da herança. Aquele que descansa desfruta da provisão do céu. Mas só descansa quem? Quem sabe que é perdoado. Por isso que Romanos capítulo 8 verso 1 diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pode falar, ué pastor, mas então eu posso viver pecando? Não peque, porque a consequência Deus permitiu chegar até você. Não peque porque tem consequência.
Não peque porque não é a sua natureza. E quem peca, lá dentro dele fala, não quero viver nessa prática do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Fala assim, eu não vivo debaixo de condenação. Eu creio que eu sou eleito de Deus, filho amado, escolhido, e eu tenho fé que eu sou herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus, e eu descanso na obra consumada de Cristo. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Verso 29, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aí você pode falar assim, calcar é pisar com calcanhar, profanou o sangue. Aí você fica, não, quando você peca, você profana o sangue. Não peque, pecado tem consequência. Pecado não fala da sua natureza. Mas para que serviu o sangue? Se não foi para cobrir os nossos pecados. Porque onde abundou onde abundou o pecado, não estou te estimulando a pecar, não, porque diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 2, verso 4, que é a bondade de Deus que te conduz à metanoia, a mudança de mente. Mas uma coisa eu tenho que te falar, o sangue veio para isso. Então quando você crê e apropria, você está usando o sangue da maneira apropriada. Mas o que é você profanar o sangue? É você achar que com o seu comportamento você vai ser aceito por Deus. É você ignorar o sangue e apresentar diante de Deus o seu comportamento. Isso é profanar o sangue. Isso é o que eles estavam fazendo. Isso é grave. É você querer colocar outra coisa. E o Espírito da graça, né? O que é ultrajar o Espírito da graça? É você ir contra a graça. É você querer viver debaixo de mérito. O mundo é que vive debaixo de mérito, meritocracia. Mas nós não, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por todos nós. Leia os evangelhos e observe Cristo sendo bom com quem não merecia. E Ele só foi duro com aqueles que se achavam que eram alguma coisa, com aqueles que se firmavam no seu comportamento. Amém? Verso. E aí, você pode falar, pastor, aliás, eu vou passar aqui para frente, senão eu não chego. Verso 30. Aqui. Não, volta. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Aí alguns podem falar, pastor, mas então ele era de Deus, ele era crente. Não, esse santificado, está lembrado de Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que a esposa crente, ela santificava o marido incrédulo? Há um mistério nisso. Ou seja, uma mulher crente, casada com um homem ímpio, ela santifica ele quando ela tem intimidade com ele. Um ímpio, quando ele entra aqui, ele, de uma certa maneira, ele é santificado, porque ele está no meio dos santos do Senhor. Há um ambiente de vida, ele desfruta de um alívio. Sim ou não? Não tem parente seu que gosta de ir na sua casa só porque quando chega lá sente um alívio? De repente ele está carregado de demônio, ataques e mais, mas ele chega lá, ele vai lá para tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, mas ali é só uma desculpinha, porque quando ele chega na sua casa, ele sente um alívio, porque é uma casa onde tem um povo santo. Vocês entenderam? Mas sigamos adiante, no verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí alguns falam assim, aí pastor, tá vendo? Vai pegar o povo, Deus vai pegar o povo. Vai mesmo. Tem os dois principais julgamentos que tem na Bíblia, é o tribunal de Cristo, que são para os filhos
que são para aqueles que são nascidos de novo. Não vai jogar se você vai ser salvo ou não, vai jogar suas obras apenas, mas você será salvo, mesmo mediante o fogo. Tem o tribunal de Deus, esse tribunal é para os ímpios. Mas está falando aqui povo, para o seu povo. Você sabia que na Bíblia tem 2 povos de Deus? Tem. Os judeus é o povo de Deus, só que eles precisam nascer de novo, mas é o povo de Deus. No céu tem um judeu, por isso que os judeus são tão perseguidos. Está lembrado da Segunda Guerra Mundial? Nunca houve um povo tão perseguido em toda a história. Israel, Jerusalém, foi conquistada inúmeras vezes, dezenas de vezes. Os judeus sofreram na Segunda Guerra, morreram mais de 6 milhões. Por que será? Porque o diabo odeia os judeus, que de uma certa maneira eles são povo de Deus. Porém, não estou falando que eles são salvos, porque depois que Cristo veio, só é salvo se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas dizem que tem muitos judeus se convertendo. Muitos mestres na lei estão se convertendo lá, só que eles não podem sair falando, porque senão eles vão ser perseguidos. E está acontecendo um mover de Deus lá em Israel. Mas vem aqui comigo. E o outro povo de Deus é a igreja. Fala assim: eu sou o povo de Deus, eleito, santo, que não terá juízo sobre a minha vida. O juiz até aparece diante de você para falar: está salvo, olha o sangue de Jesus, porque ele está em Cristo. Amém? Vamos seguir adiante. Porque assim, deixa eu falar algo para vocês. A forma como você trata com Cristo determina como Deus nos trata. Se você recebe o Filho, Deus recebe você. Se você rejeita o Filho, Deus o rejeitará. Aceite o Filho e Ele vai te aceitar. Amém? Mas olha só, e agora vamos acabar. Pode ficar de pé, vamos encerrar aqui. A equipe de louvor pode subir, mas deixa eu terminar de ler. Hebreus 10, 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como que em espetáculo, tanto em opróbrio quanto em tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha só, então o escritor, ele diz aqui que nós somos o povo da fé. Aquele que retrocede, eram os judeus que estavam retrocedendo. De qual fé? A fé na obra de Cristo, a fé na cruz do Calvário. Eles estavam retrocedendo. Para estes é perdição. Quem não crê está condenado. Todos aqueles que não creem. Mas nós não. Aí tanto é que o autor coloca: nós não retrocedemos. Olha o que o autor coloca no último versículo. E ele diz: nós, porém, não somos. Vamos todos juntos ler aqui? 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem crê diz amém. Quem retrocede é porque nunca nasceu de novo. Irmão, se alguém voltar para Umbanda, para o Candomblé, para qualquer outra, budista, qualquer outra religião, é porque ele nunca foi dos nossos, estava no nosso meio, foi iluminado, como diz o texto, recebeu uma porção da santidade, até desfrutou de cura, de uma porção. Está lembrado dos 10 leprosos?
que Jesus curou, um só voltou e foi salvo. Mas os outros 9 receberam uma porção de santificação? Sim. Foram iluminados? Sim. Mas só um foi salvo, porque ele voltou e creu e reconheceu que a graça vinha de Jesus Cristo. Para provar que não estava se referindo aos irmãos, quando fala de retroceder, o escritor usa o pronome, usa o pronome nós, incluindo-se entre eles e declarando que não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da vossa alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos agora. Começa a agradecer a Deus pelo sangue que foi derramado, pelo perdão dos seus pecados, que você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, com ousadia e pedir a Deus. Abra sua boca, libera uma palavra de vida, declara que grandes coisas o Senhor tem para você, que esse semestre você vai ser surpreendido com a bondade de Deus, com o favor dele sobre você, porque você é o da fé, você é aquele que crê na obra consumada. Oh Espírito de Deus, abra sua boca, ore a Deus, libera a palavra de bênção sobre a sua semana, profetiza sobre a sua semana. Não fica firmado no seu comportamento, crê somente, abra sua boca, libera palavras de vida, libera palavras de fé. Maravilhosa graça, seu amor que não falha. Vamos cantar essa canção, faz dela uma oração. Levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Aumenta a sua voz, A dívida pagou. erga suas mãos, declara isso, Jesus, eu canto. projeta a letra para nós, por favor. Visualiza bênçãos chegando até você, favor de Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. E quem é o Rei da glória, o poderoso Deus? Oh, quem está alegre aí, canta bem alto. Seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Oh, maravilhosa graça. Cordeiro de Deus, Digno é Ele, que diga a isso. morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro Só que a Ele é morte digno. venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte vem forte. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Digno é o Só Cordeiro Ele. que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, 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 maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou teu sangue me salvou. A dívida Sua dívida está quitada. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quantos livres aqui nós temos? Você é livre para acessar a terra prometida. Há uma Canaã, há promessas de Deus para você.
sangue te deu o livre acesso. Você era escravo e agora você não é mais. Vou falar aqui, vou falar um pouquinho do Marcos. Não pedi autorização dele não, calma. Esse pastor aqui, os dois têm desfrutado de tantas bênçãos. Hoje eu vou contar do Marcos, daqui um dia eu vou contar do Rodrigo. Mas o Marcos, há 4 anos atrás, ele estava com 9 células, era 11, mas era 9. Tinha um discipulador e eu estava brigado com o discipulador, mas agora é amigo, né? Sem nada. Eu cheguei aqui, ele falou: vai fechar minha rede, vai juntar com o pastor Hélio, eu estou enrolado. Carro batido, nas férias, sem lugar para ir, o caos. Ganha R$1.800. Obreiro, já tinha uns 3 anos de obreiro. 6, né? Eles formaram aqui, eles jubilaram. Pensa num caos. E aí Deus foi fazendo na vida de ambos, mas hoje eu vou falar do Marcos. Foi fazendo na vida dele, fazendo. Eu falei: o que você tem? Tem alguma coisa aqui. Eu falei: Deus vai te abençoar com isso. E ele creu, e Deus foi mudando a história. Hoje está com uma rede grande, está avançando, tem discipuladores que são com ele, líderes abençoados, mais filhos, e tem prosperado. Deus deu para ele um negócio agora por último, está prosperando. Chegou para mim, falou no jejum: quantos? Falei: vamos orar. Quem estava orando pela igreja, orando pela vida pessoal, orando pelo casamento, família, vamos orar pelas suas finanças. Quanto você quer ganhar? E ele colocou um valor que eu falei: bicho, está com fé. Até então não tinha nada que ele olhava e falava: o que pode ser? Ele já tinha chegado no limite dele. Só que não é que Deus deu um outro negócio para ele que tem abençoado ele. Chegou para mim e disse: pastor, eu preciso de tanto para poder comprar minha casa, construir minha casa. E Deus vai dar para ele uma casa. Vou te falar uma coisa: para Deus fazer na sua vida, precisa só de você crer que Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede, pensa ou imagina. Ele tem coisas boas para você. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus, fala aleluia. Repete comigo, fala assim: eu terei o melhor segundo semestre da minha vida. Eu vou comer o melhor dessa terra, porque eu sou filho eleito, perdoado, escolhido de Deus. Aleluia! Glória a Deus, dá uma salva de palmas. Cumprimenta 2, 3 irmãos aí. Tenha uma semana poderosa, abençoada, cheia de fé, em nome de Jesus, amém?